O fim de Monkey D. Luffy parecia certo, mas Gaban bloqueia o golpe final que seria desferido por Imu. Ele conseguirá parar o personagem mais forte de toda a obra? E em outros cantos, Zoro e Sanji derrotarão os Cavaleiros de Deus e salvarão as crianças? Vem comigo, nós vamos descobrir tudo isso juntos. O capítulo 1189 de One Piece, intitulado O Rei do Mundo, está entre nós. Para o desespero dos fãs, esse capítulo se inicia com Imu continuando a empalar Luffy, prendendo-o em uma árvore e fincando ainda mais da espada em seu corpo. Ele ainda está acordado, mas não possui força alguma para tentar sair da situação em que se encontra. E me pareceu que foi por perceber que Luffy não morreu que Imu decide fincá-lo na árvore, como se ele tivesse medo de que de alguma forma o poder de Joy Boy o daria forças para fugir dele. Um pouco distante, o Soap sente que algo de muito ruim aconteceu com seu capitão. Nami evita ter pensamentos negativos. Prefere acreditar sempre que ele sairá vencedor. Mas dessa vez, até Jinbe teme pelo pior. Vendo que nem mesmo Loki, um gigante daquele tamanho, conseguiu fazer algo realmente efetivo contra o inimigo desconhecido. Jinbe cita que o Haki de Luffy certamente enfraqueceu de repente, o que dá a entender que foi isso que o Soap sentiu. Mas será? Pela forma como algo estala em sua mente, fazendo ele se assustar, gostaria que fosse algo diferente. Com o Haki de observação que ele utilizou para derrotar Sugar a quilômetros de onde estava, durante o arco de Dressrosa, e que não utilizava desde então. Algo mais avançado, como voz de todas as coisas, seria pedir demais. Principalmente se você comparar o Soap com todos os outros personagens que despertaram esse poder. Mas bem que nosso mentiroso favorito merecia fazer algo especial, principalmente nesse arco. Voltando ao capítulo, Shuri finalmente está livre e Brook tenta acordá-la imediatamente, buscando respostas de seu passado, mas ela continua dormindo. Ratatosk se aproxima, pretendendo congelá-la mais uma vez, mas o Soap toma a frente, protegendo-a conhecida de seu amigo esquelético. Ao mesmo tempo, um navio gigante e com gigantes aterriza no meio de todos. Nele estão Gear, Hyruujin e Chopper. Hyruujin e seu barco se chocaram diretamente com Loki, causando uma grande bagunça. Enquanto Gerd tem sua queda amortecida graças a Chopper, que utiliza de seu Guard Point, onde ele vira uma enorme bola de fios. Sem perder tempo, Gerd começa a curar os ferimentos de Loki, e Hyruujin se lembra que eles só estão ali por ordem de Jaru, o mais velho dentre os gigantes. Ele entende que mesmo que eles consigam parar o sequestro das crianças, outros mais voltarão a invadir o barco. E esses conflitos nunca terão fim. Por isso, o mais correto era acabar de uma vez com todas com aquele que dá as ordens, quem manda nos próprios cavaleiros, Imu. Eu tenho que admitir que fiquei com algumas dúvidas quanto a esse momento, porque assim, não sei se faz tanto sentido Jaru mandar os gigantes simplesmente abandonarem as crianças. Eu sei que tem vários outros gigantes no local, mas nenhum possui metade da força dos que se foram. E sei que muito provavelmente Zoro e Sanji conseguirão impedir que Kiriha e Sommers fujam da ilha com elas. Mas Haru confia tanto assim em homens que ele acabou de conhecer? Não sei se concordo com essa decisão do Oda. Além disso, o que exatamente Hyruujin irá fazer contra Imu? Nem mesmo Loki ou Luffy foram efetivos, eu acharia para lá de impressionante se sequer um golpe de Hyruujin funcionasse. O único caminho que eu vejo aqui é um sacrifício de Loki na frente de seu irmão.
passando de vez o título de novo rei de Elbaf para ele. De longe, mais um estronzo é sentido, e é Imu. Ele confirma que a espada que está cravada em Luffy se alimenta de força vital. Isso já era um pouco óbvio, tendo em vista toda a vegetação que secou enquanto Imu simplesmente a balançava no capítulo passado. Imu se pergunta quantos golpes mais serão necessários para retirar a vida de Luffy, e então começa a despejar ódio em cima de seus irmãos. Eu definitivamente não esperava ver essa cena. É como se Imu se importasse com piratas ou revolucionários, não como adversários que podem ameaçar seu trono, mas inimigos por quem ele guarda sentimentos. Se tudo isso fosse direcionado apenas a Luffy, que possui uma fruta lendária e é chamado de Joy Boy, eu entenderia. Mas para Ace Sabo, pode passar despercebido, mas é interessante ver Imu se dando os três como irmãos, mesmo que nenhum tenha conexão de sangue. Muitos podem assumir que Imu simplesmente replicou o que todos dizem, que são irmãos. Mas a teoria de que os D surgiram da mesma forma que Luffy deu seu nome para Sabo, chamando-o de Sadibo, ganha bastantes forças. Ele também chama de desprezível o nome Monkey D. Luffy. E esse eu não poderia deixar passar. Estou sentindo que Imu reconheceu esse nome. Não acho que ele tenha sido muito importante no passado. Na verdade, até penso que o motivo dessa irritação venha do presente. Mais especificamente, Dragon. Já que Garp não me parece ter feito algo relevante ao ponto de chamar a atenção de Imu. E se for isso mesmo, estamos criando um caminho para que o exército revolucionário se torne os inimigos principais do governo mundial. Enquanto muitos cravavam que Luffy e seu bando seriam aqueles que derrubariam Imu, os Goroseis e seus cavaleiros, Dragon e seu exército estão nessa briga também, e há muito mais tempo. Importante lembrar que foi pelo exército revolucionário, mais especificamente por Ivankov, que ouvimos o nome completo, Imu Nerona, pela primeira vez. Então são tramas que realmente estão ligadas. Finalizando essa cena, Imu golpeia mais uma vez Luffy, dessa vez com Fragashi, a espada do deus do mar. Retornando a Loki, o gigante se lembra do momento em que seu pai morreu, pelas suas próprias mãos, e de como jurava vingança contra aquele que o transformou naquele demônio. Ou melhor, jurava vingança contra todo o governo mundial. Mas o Ruivo rapidamente o alertou. O que tentaram fazer ao Baf foi um golpe de Estado, e quem tentou não foi exatamente o governo mundial, mas aquele que os comanda, o rei do mundo. Esse rei tem um poder que fez até mesmo Shanks ficar desacreditado. Nesse momento, Shanks disse uma frase que chamou muito a minha atenção. Não precisamos lutar ainda. Pode ser porque a melhor opção seria reunir forças e só então ir com tudo contra Imu. Mas vindo de Shanks, um personagem tão enigmático e suspeito, eu tento a crer que já estava na espera daquele que seria o destinado a derrotar Imu, a criança prometida, e Roger o fez crer que seria seu filho, Porges de Ace. Mas só após a fruta tomar sua decisão, fez perceber que era Monkey D. Luffy. Voltando ao presente, Loki confessa que mesmo com toda a sua força, ele nem mesmo chegou perto de mim. Mas agora, ele estava em sua frente, e era a oportunidade perfeita para se vingar. Ouvindo tudo, Hyruujin entende a vontade de Loki, e pede para se juntar nessa luta. O mais comum aqui seria Hyruujin tentar impedir Loki, mostrando que a vingança não vai levá-lo a lugar nenhum. Mas estamos diante de Mu. Oda vai realmente unir o máximo de personagens possíveis para tomar uma coça desse demônio. Os Chapéus de Palha escutam de longe toda essa conversa e ficam com muitas dúvidas, da mesma forma que nós leitores ficamos no final de cada capítulo. Chopper então começa a traduzir o que Ratatoski diz, explicando para Brook por que congelou o Gun. Muita gente ficou em dúvida se Chopper poderia mesmo conversar com Ratatoski, já que ele é originalmente um martelo. O animal vem de sua fruta.
Mas isso seria complicação demais, até mesmo para o Oda. Por um breve momento, eu fico triste, pois eu queria saber mais sobre Ratatosk. Mas pelo visto, seu papel será apenas auxiliando Loki na batalha por enquanto, já que Robin surge do nada e leva Chopper para a biblioteca da coruja. Mas rapidamente eu volto a empolgar, porque se Robin precisa de Chopper, só pode ser para que ele converse com o Biblo, a coruja centenária que guarda tudo que é livro. Eu já aviso tem muito tempo que essa coruja iria soltar umas informações pesadas sobre o século perdido, ou mais anterior até, e esse momento está chegando. Novamente com a luta entre Mu e Luffy, o Rei do Mundo invoca dessa vez um enorme machado e o chama de Executor Celestial. Na Vila do Oeste, Zoro vai com tudo contra Sombras, utilizando do mesmo golpe que derrotou King. Mas por incrível que pareça, o Cavaleiro Divino consegue aparar sua espada grande. Ele então explica que Mu reviveu com uma aura demoníaca as 19 armas que estão cravadas ao redor do trono vazio. E até mesmo eles podem utilizá-las. A arma que ele está utilizando é Gram, da casa Schiffer, e Kirian usa Long News, da casa Himoshifu. Os dois estão utilizando armas de suas casas. Então isso significa que cada um pode utilizar uma única arma. Pelo menos assim parece. Mas legal que eu avisei sobre isso no capítulo passado, e eu estava realmente certo. E Mu não está simplesmente fazendo armas do nada. Dava para perceber pela forma como ele pegava cada uma delas que elas estavam sendo invocadas. Para encerrar o capítulo, Mu parte para cima de Luffy, pronto para desferir o golpe final, mas Gaban surge bem em sua frente e impede a morte do capitão do Chapéu de Palha. Eu vou ser direto, pela idade do personagem, a forma como foi introduzido, por ser do bando do antigo rei dos piratas Goldie Roger, até pelo enorme sorriso que estampa no rosto, Gaban vai morrer. Muitos queriam ver ele treinando Sandy e os outros sobre como utilizar o Haki do Rei da melhor forma, mas não vai rolar. Ele vai acabar se sacrificando pela nova geração e vai mostrar como podemos causar dano nesses seres imortais, para que assim Luffy e Loki expulsem Mu de volta para Mary Joyce. Mas e vocês? Acham que Gaban vai morrer? Ou o velho ainda tem muita lenha para queimar? Comente sobre isso aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Não esquece de se inscrever no canal, que ajuda demais. É isso. Eu me despeço com um abraço tão grande quanto esse arsenal de armas que o Imu pode invocar. E até a próxima.